Olá! Começaremos agora nossa aula 14. Adjetivos são palavras que modificam principalmente os substantivos. Por isso, os adjetivos caracterizam os elementos de uma frase. Sejam esses elementos um ser, uma noção, um sentimento ou um objeto. Por exemplo, quando eu digo mulher inteligente, saudade imensa, mar verde, pessoa educada, estou usando adjetivos que interferem diretamente na condição dos seres mencionados. Afinal, eu não me referi apenas a uma mulher, eu quis destacar que essa mulher é inteligente. Ou seja, nessa frase, o adjetivo inteligente caracterizou o substantivo mulher, e o mesmo aconteceu com as outras frases. Não é apenas uma saudade, é uma saudade imensa. O mar que eu estou vendo não é azul, por exemplo, é verde. E eu não mencionei somente que se tratava de uma pessoa, mas de uma pessoa educada. Perceba que, assim como inteligente, imensa, verde e educada também são adjetivos. Bom, na aula passada, eu disse que na frase Luana está certa, a palavra certa não era pronome, e sim adjetivo. Lembra? Agora, provavelmente, você entendeu o porquê. Na frase Luana está certa, a palavra Luana é um substantivo e a palavra certa está associando um estado ao substantivo. E isso acaba também caracterizando o substantivo Luana em determinada circunstância, ou seja, na condição de estar certa. Como eu falei, o adjetivo é um modificador principalmente do substantivo. Mas isso não quer dizer que o adjetivo não modifique outras classes de palavras. Afinal, nós formamos frases como ela está certa, isso está certo, dentre outras. E as palavras ela e isso não são substantivos, mas pronomes. É importante destacar também os adjetivos pátrios, ou seja, os que se referem a regiões, países, estados, cidades, continentes, povoados e vilas. Dalu, como assim? Quando você diz que é brasileiro ou brasileira, está usando adjetivos pátrios. Brasileiro, brasileira. Pois as palavras se referem a quem nasce no Brasil. Portanto, se você se referir à pessoa que é cearense, que nasceu no Ceará, espírito-santense, que nasceu no Espírito Santo, ou ao angolano e à angolana, pessoas que nasceram em Angola, estará usando adjetivos pátrios. Outra informação importante sobre os adjetivos é que eles devem acompanhar os outros elementos em relação a estes dois aspectos, singular e plural. Portanto, frases como estas, que estão no singular, celular caro, perfume francês, aluna estudiosa, deverão ser escritas assim no plural. Celulares caros, perfumes franceses, alunas estudiosas. Como você percebeu, o adjetivo acompanhou o substantivo em relação às formas singular e plural. Isso aconteceu porque caro, francês e estudiosa são adjetivos simples, isto é, apresentam uma palavra. Porém, o mesmo não ocorre com os adjetivos compostos, quando eles apresentam hífen. Lembrando que os adjetivos compostos são formados por mais de uma palavra. No caso deles, apenas o segundo elemento ficará no plural. Veja os exemplos. Consultórios médico-cirúrgicos, escolas afro-asiáticas, línguas indo-europeias, relações franco-americanas. Como você viu, somente a segunda palavra
foi escrita no plural. E caso o gênero mude, apenas a segunda palavra deverá ser escrita e falada no feminino. Por exemplo, intervenção médico-cirúrgica, intervenções médico-cirúrgicas. Essa parte da regra você entendeu, certo? Mas você pode perguntar, e por que esses adjetivos apresentam hífen? Conforme o Acordo Ortográfico de 1990, que é o responsável por orientar a nossa escrita, a explicação é a seguinte: quando dois nomes se unem para formar uma palavra com significado completo, essa nova palavra deve apresentar hífen. Um nome? Como assim? Nome é a palavra que indica um ser. Seja este ser uma pessoa, um animal, uma coisa. Então, um substantivo indica um ser, um pronome indica um ser, um adjetivo também indica. Sendo assim, você percebe que a forma médico-cirúrgicos é composta por um substantivo, a palavra médico, e por um adjetivo, a palavra cirúrgicos. Isso faz dessas palavras nomes. E quando elas se uniram, como na frase mencionada, formaram um adjetivo. Afinal, a palavra médico-cirúrgicos é um adjetivo para a palavra consultórios, que é um substantivo. Por isso, a presença do hífen. E por que o hífen em afroasiáticas, indo-europeias e franco-americanas? Porque quando as formas afro, indo e franco, que remetem a etnias, estão unidas a outras formas que também remetem a etnias, como é o caso de asiáticas, europeias e americanas, e funcionam como adjetivos, devem ser escritas com hífen. Por isso, afroasiáticas, indo-europeias e franco-americanas. É importante também você saber que uma frase inteira pode ter o sentido de adjetivo. Como assim, professora? Vamos relembrar algo que você estudou lá na escola. O adjetivo também apresenta graus, e eles são chamados de comparativo e superlativo. Por exemplo, veja esta frase: Laura é mais estudiosa do que Sara. Perceba que a frase mais estudiosa do que está dando a Laura uma qualidade e que Laura tem essa qualidade em um grau superior, pois ela é mais estudiosa do que Sara. Perceba ainda que Laura está sendo comparada a Sara, ou seja, grau comparativo do adjetivo. No grau comparativo, você também pode comparar de outras formas. Por exemplo, Sara é tão estudiosa como ou quanto Laura. Sara é menos estudiosa do que Laura. Outra informação importante sobre o grau comparativo é que ele também pode comparar duas qualidades de uma mesma pessoa. Assim, João é mais inteligente do que estudioso. João é tão inteligente quanto estudioso. João é menos inteligente do que estudioso. Certo, mas e o grau superlativo? Ele apresenta uma qualidade em um grau elevado. Por exemplo, Marta e Susana são muito amigas. Ou Marta e Susana são amicíssimas. O grau superlativo também pode indicar que uma qualidade de alguém se sobressai ou não às qualidades dos demais. Assim, Bernardo é o aluno mais estudioso do curso. Ou André é o aluno menos estudioso do curso. Como você pôde perceber, todas as frases apresentaram adjetivo. Na próxima aula, falaremos sobre os numerais. Até lá!